Leitura Bíblica de 9 de setembro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Isaías capítulo 3, versículo 1 a capítulo 5, versículo 30. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, a todo sustento de pão e a todo sustento de água, o poderoso e o homem de guerra, o juiz, o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o homem respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente orador. E dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido. Um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê nosso governador, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão, ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei ao justo que também lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas, que tendes vós, que esmagais o meu povo e moeis as faces dos pobres, diz o Senhor Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e os adornos em forma de lua, e os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos, e os chales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada e teus poderosos na peleja, e as suas portas gemerão e prantearão, e ela, desolada, se assentará no chão. E 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tire o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião e sobre as suas assembléias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido e a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre.
Também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente, e harpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes. Não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Entre o plebeu se abaterá. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém, o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro, e dizem: avise e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele e o feriu, de modo que as montanhas tremeram e os seus cadáveres se fizeram como um lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele arvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra. E eis que virão apressada e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus argos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus.